Essa é uma aula para a gente conversar um pouco sobre o que acontece deste lado de cá, o lado do otorrinolaringologista, quando a gente recebe a indicação de vocês cirúrgica. Como a gente faz a indicação de uma cirurgia? Como a gente escolhe os pacientes que vão para tratamento clínico ou para tratamento cirúrgico? Principalmente quando nós estamos falando de apneia obstrutiva do sono. O que pesa nessa balança? Tanto em pacientes com transtorno do espectro autista, quanto pacientes que não têm transtorno do espectro autista. Nós utilizamos uma régua, e é uma régua que não depende só do volume, do tamanho da adenoide, do tamanho da amígdala ou do tamanho do corneto. Então vamos por par. Quando a gente fala sobre a retirada de adenoide e amígdalas para a apneia obstrutiva do sono, o que a gente está falando isso? Porque a gente sabe que 2/3 dos pacientes que têm apneia obstrutiva do sono são crianças. Nós sabemos que é por aumento de amígdala e adenoide. E também sabemos que quando a gente realiza essa cirurgia, quando é uma cirurgia bem indicada, nós vamos ter uma melhora acima de 70% do ronco e da apneia nessa população. E isso é um resultado incrível pra gente. Isso é um resultado que muda a qualidade de vida desses pacientes. Mas em contrapartida, nós sabemos como funciona o pós-operatório. Nós sabemos que 10%, até 10% das amidalectomias sangram nas primeiras 24 horas. Nós sabemos que a cirurgia de amidalectomia é a cirurgia com maior risco de sangramento dentro da otorrino. Nós sabemos como funciona o pós-operatório aí de 15 dias nas crianças, principalmente nas crianças em que a gente tem uma dificuldade no exame físico. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer para vocês que não existe uma bíblia sobre as indicações cirúrgicas e a idade das crianças. Nós sabemos que as crianças menores de 2 anos, as crianças com anormalidades crâniofaciais, alterações neuromusculares, as crianças com coagulopatias, as crianças com cardiopatia, essas crianças são uma população de risco. E sempre antes das cirurgias de adenomidalectomia, nós devemos realizar uma polissonografia tipo 1 em laboratório. Por quê? Porque nós devemos prever como será esse pós-operatório. Qual o nosso risco? E muitos colegas também orientam uma avaliação cardiológica em crianças com síndromes genéticas, além da polissonografia. Dentro do transtorno do espectro autista, nós temos uma população que tem mais associação com síndromes genéticas e tem mais alterações faciais. Nós sabemos que são pacientes que podem ter até 5 vezes mais atopia, mais alergia, cornetos maiores. Nós sabemos que nós podemos ter alteração na região média da face. Nós sabemos que nós podemos ter uma relação com respiradores orais, crianças que respiram mais com a boquinha aberta. Mas não existe nenhuma indicação clara para transtorno do espectro autista e cirurgias. Nós não temos isso. Nós não temos nenhuma superindicação e nenhuma redução de indicação. O que nós temos é uma avaliação clínica. Hoje em dia, as maiores cirurgias que nós fazemos de amidalectomia são para pacientes com ronco e apneia. Antigamente, nós tínhamos as amidalites de repetição. Hoje em dia já não é mais assim. O maior número de crianças operadas hoje em dia é para ronco e apneia, é para apneia obstrutiva do sono. A cirurgia da amígdala, ela tem muitas técnicas, mas todas elas vão ser com anestesia geral. Todas elas nós teremos a retirada da amígdala preservando a sua cápsula ou tentando preservar o máximo da sua cápsula. E todas elas nós teremos um pós-operatório que vai exigir mais atenção. No momento do intraoperatório, a amidalectomia, ela é variável, depende do tempo de cada cirurgião, 30 minutos, 1 hora. Depende também da técnica do cirurgião, o fechamento ou não da loja amidaliana. Não existe um consenso sobre isso, não existe um consenso sobre o que é melhor nas crianças. É melhor a gente fazer pontos naquela região? É melhor deixar aberto? É melhor cauterizar? A cirurgia da amidalectomia não existe um consenso. Nós sabemos que hoje em dia, independente da técnica cirúrgica, essas crianças podem sangrar no pós-operatório e por isso é tão importante o nosso pós. Quando a gente fala das indicações clássicas, nós estamos falando em uma criança que vai aí ter mais de 3, 4 amidalites bacterianas em 6 meses. Nós estamos falando de uma criança que teve um abscesso amidaliano prévio. Nós estamos falando de uma criança com apneia obstrutiva do sono. E lembrando para vocês, é mais de um evento por hora
já é considerado apneia obstrutiva do sono nas crianças. Acima de 10 eventos, por exemplo, é considerada grave. Então quer dizer, Amanda, que tu vai operar todas as crianças que têm amígdala grande e têm apneia obstrutiva do sono? Não. Quer dizer que eu vou indicar uma cirurgia para as crianças e vou expor para a família os riscos e os benefícios. Por exemplo, crianças obesas. Crianças obesas pós-cirurgia de amidalectomia e adenoidectomia também, elas podem ter ganho de peso. Então nós precisamos orientar essa família que a retirada da amígdala não garante 100% o tratamento dessa criança. Que nós precisamos também ter esses cuidados de ganho de peso. Que nós temos também, por exemplo, em algumas crianças com transtorno do espectro autista, um aumento da língua, uma macroglossia. Então, a apneia obstrutiva do sono ocorre por outras causas. Mas sim, nós devemos operar essas crianças porque nós estamos levando para elas uma qualidade de vida maior. Eu tenho por rotina deixar todas as minhas crianças uma noite no hospital. Mas isso não é uma prática comum. Muitos colegas dão alta no mesmo dia. Não existe uma regra que essa criança deve ficar internada 24 horas. Eu acho recomendável crianças com transtorno do espectro autista, crianças com uma agitação psicomotora, crianças com uma alteração de linguagem que a gente não consiga saber por uma linguagem verbal mais clara o que está acontecendo naquele pós-operatório, deixarmos as primeiras 24 horas o paciente internado.